Mas um Deus todo-poderoso e cheio de amor não poderia agir para impedir o sofrimento causado pelo mal? Podemos começar a responder essa pergunta fazendo outra. Que tipo de Deus faria isso sempre que o desejássemos? Em um debate na Universidade da Califórnia, em Davis, Edward Tabash disse que Deus é um monstro moral e lançou esse desafio. Se você está ouvindo, se você está realmente aí, mostre-se imediatamente. Faça um milagre colossal. Mostre-me algo maior do que um boato antigo, a fim de provar a sua existência. Quando nada aconteceu, Tabash declarou que havia provado ali a sua tese. Mas ele perdeu de vista o fato de que um Deus que se permitisse receber ordens dessa maneira estaria sujeitando a outros a própria qualidade que o torna um Deus. Um Deus que pula sempre que alguém grita, pule, existe tão somente em contos de fadas. Gostaríamos realmente de ter Deus a impedir que coisas acontecessem, ou fizesse com que outras coisas acontecessem, mediante a manipulação das leis da física, de tal modo que nunca saberíamos de um momento para outro o que realmente havia sido alterado? Se Deus mudasse as leis da natureza bilhões e bilhões de vezes por dia, apenas para garantir que cada indivíduo da raça humana estivesse em segurança, fosse bem-sucedido e tivesse conforto, a ciência seria impossível. E como ressaltou o autor britânico Francis Bridger, nós seríamos reduzidos a tal estado de instabilidade física, social e psicológica que a vida se esfaleceria, trazendo paradoxalmente ainda mais sofrimento em consequência. Além disso, em que nível deveria Deus intervir nas questões morais? Podemos dizer que ele deveria ter impedido os piores ofensores, os Hitlers, os Pol Pots, Mao Tse-tungs desse mundo, de fazerem o que fizeram. E quanto ao próximo nível moral, ou seja, assassinos sádicos, estupradores, pedófilos e traficantes de drogas? Se Deus os parasse, outra classe de ofensores se tornaria a pior do mundo, ou seja, motoristas bêbados, ladrões de lojas, arrombadores e outros semelhantes a esses. Se continuássemos a argumentar nessa linha, seguindo estes níveis, eventualmente exigiríamos que Deus agisse para impedir todo o mal. Mas você se sentiria confortável por ser roubado de toda a liberdade e responsabilidade, reduzido a uma máquina, com todas as suas ações, pensamentos e palavras controladas por um senhor de fantoches cósmico? Este cenário também significaria que Deus controlaria todos os pensamentos e ações que são as causas indiretas de sofrimento. Por exemplo, depois do meu jogo semanal de golfe, devo retornar à minha casa e, com a esposa, sair para outro compromisso. Imagine que os outros jogadores me fizeram atrasar. Então percebo que agora estou correndo contra o relógio. Apressando-me para sair da sede do clube para o estacionamento, colido acidentalmente com outro membro, que bate a sua cabeça na guia da calçada e sofre um dano irreparável no cérebro. De que maneira Deus poderia ter agido para impedir anos subsequentes de sofrimento? Fazendo com que os outros jogassem melhor ou mais rápido? Fazendo-me escolher um horário anterior para começar o jogo? Abreviando o tempo que eu precisava para tomar banho e trocar de roupa depois do jogo? Ou guiando a pessoa acidentada a entrar por outra porta da sede do clube? Você aceitaria sinceramente a ideia de Deus manipulando todas as coisas desta maneira, roubando-lhe cada átomo de independência e escolha? Sugerir que Deus deveria agir para impedir todo o mal e sofrimento parece razoável, em teoria. Mas quando pensamos bem sobre esta sugestão, ela nos apresenta mais problemas do que soluções. A Bíblia nos guia em outra direção. O tratado mais abrangente do assunto do mal e do sofrimento é a história de um homem chamado Jó,
que viveu há mais de 3.000 anos. Qualificado como o maior de todos do Oriente, conforme Jó 1:3, ele era rico e pai de 7 filhos e 3 filhas. Além disso, ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Apesar disso, em um dia terrível, Jó foi atingido tanto por desastres naturais como por ações de homens maus. A maior parte dos seus 11.000 animais foi roubada. O restante foi queimado por fogo do céu. Muitos dos empregados de Jó foram mortos, e os seus 10 filhos pereceram quando um tornado destruiu a casa em que realizavam uma festa. Isso está narrado em Jó, capítulo 1, de 13 a 19. Mas depois deste holocausto pessoal, Jó lançou-se em terra e adorou ao Senhor e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 20 e 21. Esta foi uma impressionante declaração de fé na soberania de Deus, mas ela nada fez para acabar com o sofrimento de Jó. A saúde dele começou a se deteriorar. Seu corpo cobriu-se de furúnculos. Sua pele começou a descascar. Seus olhos se tornaram fracos. Seus dentes se estragaram. E Jó se tornou uma triste combinação de febre, insônia e depressão. As pessoas que lhe eram mais próximas apertaram o cerco, e a sua esposa o desafiou indiretamente a cometer suicídio. Amaldiçoa a Deus e morre, conforme está escrito em Jó 2:9. Um grupo de amigos íntimos começou a ser simpático, mas logo mudou seu tom, dizendo-lhe que seu grande sofrimento tinha de ser a punição de um grande pecado. A partir dali, Jó desceu uma íngreme ladeira emocional. Nas profundezas da depressão, ele desejou ter nascido morto. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó 3:11. Em determinado momento, Jó olhou para frente com fé e viu a si mesmo desfrutando da eternidade na presença de Deus. Eu sei que meu Redentor vive. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. Jó 19, 25 e 27. Em outra ocasião, ele questionou a justiça de Deus em permitir que os ímpios passassem os seus dias em prosperidade e paz, descessem à sepultura, enquanto ele se tornava semelhante ao pó e à cinza. Tudo isso está em Jó 21:13 e também 30:19. Havia períodos quando ele sentia que Deus estava distante ou surdo. Os amigos de Jó continuaram apresentando tantas acusações, perguntas e conselhos que ele reclamou no seu livro no capítulo 16, versículo 3. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Então a história chegou ao seu ponto decisivo. Deus falou diretamente com Jó. A resposta de Deus às perguntas angustiantes de Jó constitui o tratado mais abrangente do assunto do mal e do sofrimento, embora não mencione nem uma coisa nem outra. Deus seguiu um caminho diferente. Por meio de uma série de perguntas, Jó foi constantemente lembrado da maneira como o mundo natural revelava a avassaladora grandeza e poder de Deus, em contraste com a dependência e fraqueza do homem. Jó 38:33 diz: Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Em Jó 40:9 lemos: Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz. Em Jó 38:12 está escrito: Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? E finalmente em Jó 38:35 lemos: Ou ordenará aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui.
As seguintes indagações foram o ponto mais próximo ao qual Deus chegou para responder diretamente às perguntas de Jó. Lemos em Jó 40, versículo 2. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Em Jó 48 lemos: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus não falou a Jó qualquer palavra específica a respeito do assunto do mal e do sofrimento, mas em vez disso, ele se focalizou na reação do homem. A torrente de palavras que os amigos de Jó proferiram não lhe trouxe nenhuma clareza, consolação ou ânimo. Haviam sido palavras sem conhecimento, conforme lemos em Jó 38:2. Mas quando Deus falou com Jó, este começou a ver as coisas na perspectiva correta. Deus estava no controle absoluto do universo e nada poderia frustrar seus propósitos eternos. Lemos isso em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó não estava em posição de arguir a Deus ou questionar o agir de Deus para com ele. Lemos isso em Jó 40:4. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Ele não tinha conhecimento de todos os fatos. Lemos em Jó 42:3 o seguinte: na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Um relacionamento vivo com Deus era infinitamente melhor do que ideias ou sentimentos religiosos. Jó declara no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó deveria confessar que estivera errado em questionar o poder, a justiça e o amor de Deus e render-se humildemente a ele. Em 42:6 do livro de Jó lemos: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Existem princípios importantes aqui. Jó não obteve as respostas detalhadas para suas perguntas específicas, mas ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não podia ver a mão dele nos acontecimentos. Isto não significava render-se ao destino, e sim, como disse o pregador escocês Herbert Carson, em palavras comoventes, Jó estava reagindo como uma criança que, na escuridão, achava-se envolvida nos braços de seu pai. Deus não nos dá todas as respostas que desejamos. Afirmar que ele faz isso tanto é cruel como absurdo. O escritor australiano Peter Blomfield o expressou desta maneira: a última coisa necessária a uma pessoa ferida é a voz de conselheiros opiniosos que presumem interpretar a providência. Uma mensagem que ecoa poderosamente da experiência de Jó é esta: é menos importante conhecer todas as respostas do que conhecer e confiar naquele que tem as respostas. Apropriar-se disto pode ser uma experiência libertadora. Há alguns anos atrás, minha esposa estava sendo afligida por uma depressão clínica que ameaçava sua vida e abafou cruelmente a sua fé. Parecia não haver alívio quando 2 vezes na mesma semana pessoas escreveram para ela usando quase as mesmas palavras, recordando-lhe amavelmente que Deus não estava sob qualquer obrigação de explicar qualquer coisa que ele havia feito ou permitido em nossas vidas. Isto não trouxe as respostas que desejávamos às nossas perguntas, mas depois de um dia ou 2, a nuvem sufocante havia se retirado e Joyce emergiu com fé renovada e aprofundada. Em seu famoso livro The Problem of Pain, O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, o erudito mundialmente respeitado, escreveu: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. É o megafone dele a acordar um mundo surdo.
Lewis estava correto. Para muitas pessoas, a vida é completamente egocêntrica. Se Deus faz parte dos pensamentos dessas pessoas, é apenas como um serviço de emergência, a ser chamado quando as coisas ficam ruins e elas têm uma necessidade particular. Tais pessoas precisam lembrar que não somos o centro do universo, nem estamos no controle das forças da natureza. Com frequência, Deus usa um tipo ou outro de sofrimento a fim de ajudar essas pessoas a perceberem a terrível realidade e poder do mal, a corrigirem a sua maneira de pensar, terem uma perspectiva correta sobre a vida e a buscarem a ajuda de Deus. Milhões de crentes, durante milhares de anos, têm experimentado pelo menos 6 maneiras como Deus faz com que o mal resulte em bem para aqueles que confiam nele. Primeiramente, existem ocasiões em que o sofrimento desenvolve confiança na sabedoria transcendente de Deus. Quando Jó queixou-se de sua experiência traumática, Deus não lhe deu uma explicação clara e detalhada, e ainda acrescentou que Jó poderia acusá-lo de falta de cuidado e amor, se tão somente pudesse equiparar-se à sabedoria e ao poder dele. Vemos isso em Jó 38:4 e também no capítulo 40, versículo 2. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Na Grécia, conheci um crente que era cego e tinha ambas as pernas amputadas. Apesar da situação, ele me disse: não tenho queixas contra Deus. De qualquer maneira, as pernas pertenciam a ele. Deus tem o direito de fazer com elas o que quiser. Em segundo lugar, Deus às vezes usa o mal e o sofrimento para dar ao crente um ponto sobre o qual ele pode focalizar a sua fé. Vivendo em Judá no ano 600 a.C., o profeta Abacuque sentiu-se confuso com a aparente indiferença de Deus em face da degradação moral da nação israelita. E mesmo quando Deus mostrou com clareza que as coisas ficariam ainda piores, e antes mesmo de melhorarem, Abacuque testemunhou: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Está escrito em Abacuque 3,18. Nada está fora do controle de Deus. Ele também não precisa recorrer a medidas críticas de administração porque foi tomado de surpresa. Peter Blomfield fez um comentário muito relevante sobre este assunto. Não existe uma razão válida para duvidarmos de Deus. Apesar da curiosidade e fraqueza do homem, de nossas perguntas irrespondíveis, das deficiências de nosso conhecimento e da interminável busca das coisas não reveladas, enquanto ignoramos as coisas reveladas, Deus é completamente digno de confiança. Em terceiro lugar, o sofrimento tem o objetivo de ser espiritualmente produtivo. Um escritor do Novo Testamento encorajou seus irmãos em Cristo a cultivarem uma perspectiva positiva em tempos de aflição e a compreenderem que a sua fé desenvolveria perseverança, fazendo com que eles se tornassem perfeitos e íntegros, em nada deficientes, conforme citação de Tiago 1:4. Em quarto lugar, a Bíblia diz que existe um valor na disciplina de Deus, pois as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6:23. Em Hebreus 12, 10 e 11, a Bíblia explica que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E acrescenta que a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isto é contrário à cultura que coloca a felicidade pessoal e a autossatisfação no topo da agenda. Mesmo assim, incontáveis gerações de crentes têm endossado esta verdade. Em quinto lugar,
o sofrimento nos recorda nossa fragilidade física e nossa dependência de Deus, ensinando-nos de que a vida consiste em muito mais do que saúde e vigor. Quando Deus não atendeu à oração de Paulo em favor da cura de uma enfermidade, Paulo veio a compreender que essa sua enfermidade não era uma punição, e sim uma forma de proteção, especialmente no seu caso, para que não me ensoberbecesse, conforme Paulo afirma em 2 Coríntios 12, 7. E em sexto lugar, as aflições removem a nossa atenção das coisas temporais e coloca a nossa atenção nas coisas eternas. A maior parte do nosso tempo pode ser gasto com trivialidades, tais como moda, esportes, decidir onde ir nos feriados, escolher um restaurante ou itens do lar. Todavia, quando um desastre maior se torna manchete, ou um acidente, ou uma doença séria nos atingem, essas trivialidades se tornam irrelevantes e somos frequentemente levados a pensar com seriedade a respeito da certeza de nossa própria morte e do que podemos encontrar após a morte. Traumas repentinos fazem com que as pessoas reflitam profundamente sobre o fato de que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esta é a citação de 2 Coríntios 4, 18. Herbert Carson nos oferece uma excelente ilustração da perspectiva correta que devemos ter. A remoção de pessoas das favelas não é um fim em si mesmo. Seu objetivo final é mudar as pessoas para lares melhores. De modo semelhante, em todos os lidares de Deus, que talvez pareçam bastante desagradáveis, Ele está de modo gentil e amável nos preparando para a nossa remoção. Em nenhuma de suas passagens, a Bíblia oferece ao crente uma apólice de seguro contra o sofrimento, mas ela nos mostra o meio de enfrentá-lo confiando em Deus, que promete ao seu povo um futuro eterno, além do alcance do sofrimento. Quando pessoas afirmam que um Deus todo-poderoso deveria acabar com o mal e que um Deus de amor faria isso, aquele que crê em Deus concorda com essas afirmações, mas também diz que, se isso não acontecer no presente, podemos estar certos de que acontecerá no futuro. Ao tentar pensar no futuro, a incredulidade pode apenas se fixar em um vazio sem esperança, onde os erros nunca podem ser corrigidos e o mal tem a palavra final. A Bíblia, porém, nos oferece uma perspectiva diferente. Ela diz que, embora Deus permita que o mal e o sofrimento coexistam por um tempo para cumprirem propósitos que jamais entenderemos completamente, o mal e o sofrimento serão eliminados um dia, e os problemas que eles causam serão completa e permanentemente resolvidos. O Deus que trouxe à existência a presente ordem de coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme verificamos em Hebreus 1:3, trará este cosmo arruinado e degradado a um fim e o transformará em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3:13, e onde a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso está escrito em Apocalipse 21:4. Está chegando o dia em que Deus fará um ajuste moral em todo o cosmo. A perfeita justiça será vista e feita. Os ímpios nunca mais prosperarão. Os justos nunca mais sofrerão. E o problema do mal será completo e definitivamente resolvido, sem dúvida e sem questionamento. Foi isso que capacitou o apóstolo Paulo a considerar 20 anos de sofrimento e perseguição como leve e momentânea tribulação, conforme está escrito em 2 Coríntios 4:17, e a garantir aos seus irmãos em Cristo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, conforme escrito está em Romanos 8:18.
A existência do mal e do sofrimento não elimina a possibilidade da existência de Deus. E a existência de Deus garante ao seu povo a eliminação do mal e do sofrimento. Se limitarmos os nossos pensamentos tão somente a tempo e a espaço, nunca entenderemos o assunto do mal e do sofrimento. Respostas para as indagações sobre o significado e propósito da vida estão fora da caixa em que o ateísmo opera. Assim como o movimento das marés não é compreensível se não sabemos nada a respeito da atração gravitacional da Lua, assim também uma maneira de pensar encaixotada nunca pode achar respostas que tranquilizem nossa mente e satisfaçam o nosso coração. Uma resposta bíblica para o mal e para o sofrimento ultrapassa o tempo e o espaço, porque está fundamentada em um relacionamento pessoal com Deus, que não é um espectador impotente da agonia humana, mas está no controle de tudo o que acontece.